Primeiro eu quero dizer a minha alegria, agradecer a Deus por estar aqui. De um modo especial, quero cumprimentar a senhora Castro, a Chita, diretor da Universidade de Sofia, pela coisa que nos faz. Quero cumprimentar também o senhor Rico, editor-chefe do jornal Mainichi, que me fez o convite para poder fazer essa visita ao Japão e participar junto com eles da campanha Motainai, que foi feita por uma grande amiga, Wanderari Mapai. Cumprimento o embaixador brasileiro no Japão, André Corrêa do Lago, que tive a felicidade de trabalharmos juntos quando era ministra do Meio Ambiente e negociador do Brasil para vários temas importantes. Cumprimento também a todos os debatedores que estarão comigo participando desse momento rico e dizer da minha alegria de estar aqui com o senhor Shido, o professor Yamada, o professor Matsukawa, a professora Tanar e também o senhor Tagasawa, que vai participar da mesa juntamente comigo. Bem, eu vou falar muito rapidamente algumas questões que envolvem a minha experiência pessoal como ministra do Meio Ambiente, mas antes eu quero explicar para os senhores o lugar de onde falo. Eu não tenho uma formulação acadêmica sobre os temas da sustentabilidade. Eu tenho uma experiência vivencial. Uma experiência vivencial de mais de 30 anos em defesa do meio ambiente, nas lutas como ativista ambiental, mas também como deputada, senadora, ministra do meio ambiente e até mesmo sido candidata a presidente da República por 2 vezes. Então, é deste lugar de compartilhar a minha experiência que eu vou falar sem ter a pretensão de que isso seja tomado como uma formulação acadêmica. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma crise muito profunda, uma crise que se constitui de 5 grandes crises. Essas crises econômicas que todos nós acompanhamos no mundo inteiro, os países se esforçando para dar uma resposta para os problemas econômicos das várias regiões do mundo, aonde países como a Grécia, hoje o Brasil, enfim, Espanha, Portugal e tantos outros, vivem uma crise que nós estamos tentando sair. Nós temos uma crise econômica, mas temos também uma grave crise social. Se pensarmos que cerca de 2 bilhões de seres humanos vivem com menos de $2 por dia, nós vamos chegar à conclusão de que essas pessoas, elas sempre viveram em crise econômica porque elas não têm saúde, não têm educação, não têm moradia, não têm vida digna. Então, temos uma grave crise social. Temos também uma crise ambiental e obviamente, estamos aqui para aprofundar um pouco mais essa questão e dando alguns exemplos concretos. A crise ambiental, os senhores sabem, todos aqui tenho certeza acompanham o que está acontecendo nessa agenda. Grande perda de biodiversidade em várias regiões do mundo, desertificação, problemas graves em relação à contaminação dos solos e degradação do solo, escassez de água, são muitos problemas. Mas o problema mais grave que nós temos na crise ambiental é o problema das mudanças climáticas, porque nós até podemos resolver o problema grave da economia, o problema grave ligado, enfim, aos problemas sociais, mas se nós não reduzirmos as emissões de CO2 equivalentes, estão levando o aquecimento do planeta e ultrapassarmos
os 2 graus Celsius de temperatura da Terra, nós podemos comprometer a vida do planeta. E isso é muito dramático. Temos a responsabilidade ética de agora, em dezembro, em Paris, dar uma resposta para esse grave problema. Para além dessas crises que já mencionei, temos também uma crise grave que envolve uma certa insatisfação que as pessoas têm em relação aos processos políticos. O tempo todo nós estamos vendo acontecimentos muito importantes, de grandes manifestações que aconteceram na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Tivemos grandes manifestações no mundo árabe, no Brasil, em todas as regiões do mundo. As pessoas começam a exigir mais qualidade dos representantes políticos, mais qualidade no funcionamento das instituições políticas e mais quantidade e qualidade na participação. As pessoas não querem mais ser espectadoras da política e a internet está possibilitando que elas sejam também autoras, mobilizadoras, protagonistas das instâncias. Temos uma crise de valores. Eu diria que na base da crise econômica, social, ambiental e política é o problema dos valores. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos não são problemas técnicos, são problemas éticos. Nós já temos tecnologias para resolver muitas das situações difíceis que nós estamos enfrentando. Nós conhecemos aonde é possível, onde tem quantidade abundante de recursos naturais, nós já sabemos que é possível produzir energia do vento, do sol, da água, da biomassa, mas infelizmente isso ainda não é uma prioridade nas agendas da maioria dos governos, não é uma prioridade fazer uma mudança substancial para que possamos ter resultados mais comprometidos em resolver os graves problemas ambientais. Eu costumo dizer que se nós colocarmos a nossa técnica a serviço de uma ética que procure resolver esse problema, com certeza nós já teríamos diminuído muitas dessas dificuldades. Então temos uma crise de valores. É a crise de valores que faz com que a gente separe a economia da ecologia e coloque algo que deveria estar integrado como se fosse separado, em oposição. São os problemas éticos que fazem com que a gente, às vezes, destrua os recursos, tanto os que são produzidos pelos humanos em milhares de anos de esforço da humanidade, quanto aqueles criados pela natureza em milhões, bilhões de anos. Destruímos esses recursos pensando apenas, às vezes, em vantagens imediatas, sacrificando recursos que poderiam servir para as gerações futuras. Bem, se temos 5 crises: econômica, social, ambiental, política e de valores, compondo uma única crise, a conclusão que eu chego é de que estamos vivendo uma espécie de crise civilizatória, uma crise civilizacional que envolve não apenas um país, o Japão, o Brasil ou os Estados Unidos, enfim, é uma crise que envolve toda a humanidade. E crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Nós sequer temos um acervo de experiência que nos possibilite recorrer a ele para enfrentar as crises civilizatórias. As civilizações que colapsaram no passado, elas, infelizmente, não conseguiram sair dos seus colapsos. Foi assim com os romanos, foi assim com os gregos, foi assim com os egípcios, foi assim com várias civilizações pré-colombianas. E ainda temos mais
entraram em colapso, elas não abarcavam geograficamente o planeta inteiro, não atingiram demograficamente a humanidade inteira. A crise que nós estamos vivendo hoje, ela engloba geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. Até as populações mais isoladas, como no caso do Brasil, no Brasil nós ainda temos cerca de 38 povos que nunca foram contactados. São povos indígenas, mas mesmo essas pessoas, elas estão dentro dessa crise, porque não há onde a gente possa se esconder. Bem, se é tão dramático o que está acontecendo, em termos, se de fato essa intuição que eu tenho de que é uma crise civilizatória, como é que a gente pode enfrentá-la? A minha percepção é de que aqueles que colapsaram antes de nós, eles não tinham a vantagem que nós temos. Nós temos uma vantagem comparativa em relação a eles. Quando eles colapsaram, eles não tinham a informação de que estavam vivendo uma crise civilizatória. Eles não tinham como perceber isso. E geralmente as crises civilizatórias, elas não acontecem em função do fracasso. Elas acontecem em função do sucesso. Porque toda vez que nós alcançamos um resultado positivo, seja com uma atividade que nos traga compensação material, ou em algo que nos traz alguma vantagem cognitiva, estética ou afetiva, a nossa tendência é repetir aquela operação ou aquela atividade. E repetindo indefinidamente algo que nos traz algum sucesso, a gente entra no processo de estagnação. Então é por isso que é muito difícil você perceber uma crise civilizatória. Então, com certeza, os romanos, os egípcios e muitas civilizações não perceberam quando eles chegaram no ponto de não retorno, que não tinha mais como retroceder. No nosso caso, nós sabemos, os conhecimentos que temos, a ciência, a nossa própria intuição, tudo que nós estamos vendo na realidade, nos mostram que estamos vivendo uma crise. E obviamente, que se temos um diagnóstico, temos que tomar as medidas e ter uma intervenção adequada. É por isso que, em 92, foi feita a convenção, foi estabelecida a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima, a Convenção da Desertificação, a Carta da Terra e a Agenda 21 Global. Todos esses esforços para dar conta, porque nós tomamos consciência que algo precisa ser feito. E agora, nós vamos para a COP21 de Paris e temos igualmente que assumir responsabilidades, todos os países, para dar conta desse problema. Bem, nós, diante de algo com essa magnitude, não tem como imaginar que a saída para um problema desse é a ação isolada de um país. Por isso que temos que agir todos de forma global, no espaço multilateral. Não tem como pensar que é de grupo dos empresários, ou só dos trabalhadores, ou só, enfim, da academia. Não. Esse é um esforço que tem que ser feito por todas as pessoas, de todos os setores. E tem que ser feito de forma generosa, integradora, porque senão nós não vamos dar conta desse imenso recado. E mais ainda, para enfrentar uma crise como essa, não basta a gente pensar que é um questionamento que temos que fazer apenas a nossa forma inadequada de produzir, de consumir, de fazer, enfim, a nossa infraestrutura, ou de produzir os nossos alimentos, ou de depositar os nossos resíduos que não podem ser reciclados. Não é um questionamento apenas a nossa forma inadequada. É um questionamento de natureza mais profunda. É um questionamento a nossa forma inadequada de si.
há uma questão que nós precisamos nos indagar. Quando nós superamos em algum momento da nossa trajetória, substituímos o ideal do ser pelo ideal do ter, e isso aconteceu há muito poucos anos, há cerca de 450 anos. A maior parte da trajetória da humanidade, ela foi orientada pelo ideal do ser. A maioria das pessoas, elas caminharam boa parte de seu processo civilizatório orientados pelo ideal do ser. Com o mercantilismo, com a industrialização, nós substituímos o ideal do ser pelo ideal do ter. E isso, de certa forma, tem uma consequência, porque nós nos sentimos felizes, nos sentimos prósperos, quando a gente pode ter indefinidamente. Mas o planeta está dizendo que há limites para ter. Mas se de um lado há limites para ter, não há limites para ser. Não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para, enfim, dar a melhor aula, não há limites para que se possa, enfim, criar algo que possa ensinar as pessoas. Não há limites para si. E isso talvez esteja na base das mudanças que precisamos fazer. Quando nos colocamos diante de algo que exige tanto esforço, a gente pode correr o risco de se sentir paralisado, imobilizado, mas não é isso. Pelo contrário, devemos nos sentir cada vez mais investidos. E para que possamos ter esse investimento, eu estive visitando agora há pouco o lugar em que aconteceu a catástrofe, enfim, da tsunami, e pude observar o quanto aquelas pessoas, elas estão ressignificando aquela experiência traumática, não estão se tornando reféns de algo negativo que aconteceu. Então, a pergunta que se coloca para nós: se no passado nós não percebemos que o uso intensivo de carvão, de petróleo e de gás estava afetando o planeta, e agora nós sabemos disso, se a destruição das florestas, como acontece com as grandes florestas do planeta, inclusive a floresta amazônica do Brasil, isso está destruindo o planeta, nós não precisamos ficar reféns dessa forma inadequada de fazer as coisas, e podemos fazer uma pergunta que se coloca para a humanidade. A pergunta que se coloca para nós é: o que queremos ser? O que queremos ser como raça humana? O que queremos ser na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com a natureza? O que queremos ser? E a resposta talvez seja: queremos ser sustentáveis. Queremos ser sustentáveis do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural. As Nações Unidas trabalham com 4 dimensões da sustentabilidade. Eles estabelecem que o modelo para ser sustentável tem que ser do ponto de vista econômico, para atender às nossas necessidades, porque, afinal de contas, não temos como retroceder à idade da pedra. Um modelo para ser sustentável tem que ser também do ponto de vista social, melhorando a qualidade de vida das pessoas, criando igualdade de oportunidades, e de que um modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista ambiental, atendendo às nossas necessidades, sem comprometer o futuro daqueles que ainda vão nascer. E ainda, o modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista cultural. A diversidade cultural faz parte da condição humana. Um modelo que torna as coisas todas homogêneas, que não permite essa diversidade fantástica que temos. É maravilhoso poder saber que o Brasil tem uma cultura, mas o Japão tem outra cultura, enfim, vários povos
contribuem com essa diversidade. O modelo sustentável, ele não homogeneiza as culturas, ele possibilita a troca na diversidade. Bem, eu acrescentei mais 3 dimensões a essa, sem querer ser pretensiosa, de que o modelo de desenvolvimento, para ser sustentável, ele precisa ser também do ponto de vista político. Não adianta imaginar que todas essas mudanças vão ser feitas dos políticos, do Estado, para a sociedade. Terão que ser feitas com a sociedade, com os empresários, com os trabalhadores, com os homens, com as mulheres, com os jovens. Isso é a sustentabilidade política. Não vamos imaginar que teremos alguém que vai fazer sozinho, como se fosse um grande herói. A sustentabilidade política pressupõe o envolvimento de todos nós. E acrescentei também de que o modelo para ser sustentável precisa ser, do ponto de vista estético, tem coisas que devem ser preservadas pelo valor imagético que tem, pelo valor acústico, pelo valor pictórico que tem. Essas coisas têm a ver com a sustentabilidade estética. E, por último, para ser sustentável, temos que ser do ponto de vista ético, porque, como eu já disse, muitas coisas já têm respostas técnicas. E o que nós precisamos é de uma ética de valores, e não uma ética de circunstâncias, que não faz o que é necessário, mas aquilo que é mais importante para aquela circunstância. Então, todas essas dimensões nos levariam àquilo que eu chamo de uma visão de desenvolvimento sustentável, que não é apenas uma maneira de fazer, mas uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida, que se traduz nas ações dos nossos governos, quando decidem fazer infraestrutura com cuidado com a proteção dos recursos naturais, quando decidem que devem fazer energia, produzir energia, mas sem aumentar o aquecimento do planeta, quando produzimos alimentos, mas sem contaminar os rios, as nascentes, os solos com agrotóxicos que são muito prejudiciais à saúde. A sustentabilidade, como uma maneira de ser, produz ideais. E os ideais produzem projetos concretos. Eu costumo dizer que a matéria-prima mais concreta é o sonho, são os ideais. Foi com o ideal de reduzir o desmatamento da Amazônia que nós, em 2004, lançamos um plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. E naquela oportunidade, o desmatamento da Amazônia havia alcançado cerca de 27 mil quilômetros quadrados. O desmatamento mais alto que nós tivemos foi em 95, quando o desmatamento atingiu cerca de 29 mil quilômetros quadrados. Mas quando chegou a 27 mil, nós sabíamos que era muito difícil, com o ideal de reduzir o desmatamento. Fizemos um plano envolvendo 13 ministérios, combatendo práticas ilegais, fazendo ordenamento territorial fundiário e fortalecendo as ações de combate às práticas irregulares. Com isso, nós tivemos uma redução do desmatamento nos últimos 10 anos de mais de 80%. Mas para que isso fosse alcançado, foi um esforço muito grande que contrariou interesses. Mas agora todos celebramos esse resultado e não queremos que hajam retrocessos, ainda que começamos a temer alguns retrocessos que estão acontecendo. Só para vocês terem uma ideia de como os ideais mobilizam a sociedade, porque isso não foi uma ação do governo para a sociedade brasileira. Assim como o ato de reconstruir o Japão em tantas vezes de guerra, em tantas catástrofes que já viveram, não é uma ação do governo para a sociedade, mas é uma ação dos governos com a sociedade, principalmente de uma sociedade que persiste. Foi a sociedade brasileira que deu sustentação política para que criássemos
25 milhões de hectares de unidades de conservação, de que homologasse 50 milhões de hectares de terras para as populações indígenas, as populações tradicionais, e de que desmontasse cerca de 1.000 empresas criminosas e de que levássemos à justiça mais de 700 pessoas ilegais que cometiam crimes ambientais. Foi um esforço muito grande. Apreendemos cerca de 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Isso é como se tivéssemos grandes carretas cheias de madeira, uma atrás da outra, numa distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. E com isso reduzimos o desmatamento em 80%. Numa demonstração concreta de que quando orientamos nossas decisões pelos valores nos quais acreditamos, elas se transformam em atitudes práticas, em atitudes concretas. É isso que precisa acontecer em relação à COP21, em que todos os países desenvolvidos têm que assumir metas significativas de redução das suas emissões absolutas, de que países em desenvolvimento também devem fazer o mesmo, e de que devem os países mais ricos ajudar a financiar a transição dos países pobres para que eles possam atingir um outro modelo sem ter que repetir os mesmos erros que já cometemos. Isso é algo que não é fácil de ser feito, não é mágica, mas quando nós nos determinamos a fazer algo, nós conseguimos. E eu tenho muita esperança de que, tendo conhecimento da gravidade dos problemas que hoje nós estamos enfrentando, a humanidade vai produzir uma grande mudança. A mudança para esse modelo sustentável de desenvolvimento, no meu entendimento, não tem como ser uma transição democrática. Não há tempo para isso, porque nós já estamos vivendo os problemas agora. Se formos esperar que seja uma transição longa, nós não vamos dar conta de evitar o aquecimento do planeta, a grande perda de biodiversidade, de desertificação. Isso criará problemas muito graves para os assentamentos humanos no mundo inteiro, sobretudo as populações mais pobres. Também não tem como ser por uma ruptura abrupta. Não há como, da noite para o dia, você imaginar que vai decretar que toda a energia no Brasil agora é renovável. Isso precisa de investimentos que são de longo, de médio e longo prazo. Mas nós temos que começar. E nós começamos a combater o desmatamento, a procurar, a fazer com que as emissões do estoque de carbono das nossas florestas parassem de aquecer o planeta. Enfim, eu, por último, queria dizer uma coisa para vocês, que é mais compartilhando. É muito difícil quando a gente pensa na situação que nós estamos vivendo, pensando sobretudo as crianças e os nossos adolescentes, os nossos jovens. Nós não podemos deixar de ter uma atitude de compromisso em manter o laço intergeracional. Não podemos sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Nós temos que fazer um esforço muito grande para fazer essa aliança intergeracional. A academia tem esse papel. Aqueles que estão investindo em ciência e tecnologia também, os governos e as empresas, mudando a sua forma de produzir, e nós também mudando a nossa forma de consumir. Isso vai exigir um novo tipo de liderança. Não é aquela liderança como nós conhecemos, que fazia tudo para a sociedade, mas a liderança
que tem a perspectiva de fazer com a sociedade. Porque nós temos um problema. Quanto mais desenvolvido é o país, quanto mais desenvolvido é aquela região, mais a dificuldade em fazer a mudança, porque já experimentaram o determinado padrão. E o desafio é como vamos fazer essas mudanças econômicas, sociais, ambientais, evitando os efeitos indesejáveis dessas mudanças para que as pessoas possam continuar tendo emprego. Na Amazônia, nós reduzimos o desmatamento, mas o grande desafio agora é como mudar o modelo de desenvolvimento. Porque apenas as ações de comando e controle, apenas as ações de fiscalização, não são suficientes. É preciso que se crie a forma correta de usar os recursos, e é esse desafio que está colocado para toda a humanidade. E as lideranças vão ter que cada vez mais ter a capacidade de compartilhar, né, com a sociedade a responsabilidade por essa mudança. E uma coisa que é importante, para mim, o líder que é preciso que aconteça hoje, ele não é mais aquele líder único. São líderes multicêntricos, porque os problemas são multicêntricos. As saídas têm que ser cada vez mais horizontais e as pessoas têm que ter cada vez mais a disposição para compartilhar umas com as outras a autoria, a realização e o reconhecimento daquilo que fazem. Uma questão que se coloca para cada país, para cada povo nesse momento, é uma ideia que eu gosto muito, não sei se, enfim, como traduzir adequadamente, mas o Sartre tem uma frase que ele diz: nós não somos o resultado e o produto daquilo que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto do que fazemos com o passado. Porque quando nós somos o resultado e o produto do que o passado faz conosco, nós nos tornamos reféns, ficamos passivos e repetimos indefinidamente os mesmos erros. Quando nós fazemos algo com o passado, ressignificando esse passado, nós adquirimos potência. Eu costumo dizer que o passado não foi tão generoso comigo. E se eu fosse o resultado do que o passado fez comigo, nem estaria aqui. Eu nasci no meio da floresta amazônica e vivia num regime de semi-escravidão, na extração do lago. Fui analfabeta até os 16 anos, fui acometida de muitas doenças, 5 malárias, 3 hepatites, perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos. O passado não foi generoso, mas não ficar refém desse passado. Assim como eu vejo que as pessoas que foram atingidas pelo tsunami não estão ficando reféns desse passado, me enche de força e de esperança para fazer algo bom com esse passado. E é isso que a humanidade e que nós, como sociedade, precisamos fazer, e de que as lideranças cada vez mais ocuparão esse lugar, não de fazer para as pessoas, mas com as pessoas. Porque no mundo está surgindo, para concluir, um novo ativismo. Não é mais o ativismo dirigido pelos partidos, pelos sindicatos, pelas igrejas, pelas corporações. É o ativismo das pessoas. A internet possibilita conectar milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso está criando aquilo que eu chamo de ativismo autoral. No ativismo autoral, diferente do ativismo dirigido, em que você precisa de um corpo, do sindicato, do partido ou do líder carismático para poder fazer a sua ação política, no ativismo autoral você não tem um corpo. Você tem uma âncora
E há uma diferença entre o porto e a âncora. O porto está no continente, eu preciso sempre ficar atracado a ele quando tenho que me sentir seguro. Mas a âncora está em mim mesmo. E se eu concordo com aquela causa, eu levanto âncora. Então, eu quero ajudar a mudar o planeta. E eu gosto muito da palavra, que mais a gente trabalha com ela e trabalhou com a Vanguard e Natália, que é uma palavra muito curta, que engloba vários sentidos e várias ações, motainá, que significa usar menos os recursos naturais, e se usar, pelo menos reusar o que pode ser usado, reciclar o que pode ser reciclado. E quando fazemos isso, a gente dá uma demonstração de que temos respeito pela nossa relação com a natureza, pela nossa relação com as gerações que ainda virão. Então, esse esforço de transformação, ele não dependerá apenas de sermos otimistas ou pessimistas. Ele depende de sermos persistentes. É da nossa persistência em lutarmos para sermos economicamente prósperos, socialmente justos, politicamente democráticos, mas também ambientalmente sustentáveis, que nós iremos mudar o modelo de desenvolvimento. E aí, nessa ideia desse novo ativismo, com certeza, nós poderemos fazer com que isso seja um esforço de toda a sociedade para produzir a grande mudança, que não virá, como disse, por uma transição demorada, nem por uma ruptura abrupta, mas por uma espécie de mutação, uma mutação possibilitadora, em que o tecido econômico, social e cultural vai se transformando e as pessoas, aos poucos, vão mudando a sua forma de produzir, a sua forma de construir, a sua forma de se sentir feliz e criando novas bases civilizatórias, para que, de fato, a gente possa ter um mundo onde há um lugar para atender às nossas necessidades, sem comprometer o futuro dos que ainda não nasceram. Tem um provérbio africano que diz: nós não deixamos a terra de presente, de herança para os nossos filhos e para os nossos netos. Eles dizem que nós tomamos emprestado dos nossos filhos e dos nossos netos. E é muito bom que possamos devolver o que tomamos emprestado em condições iguais ou em melhores condições. Esse é o desafio que está colocado para nós no Brasil. É o desafio que está colocado para toda a humanidade. Mudar o modelo insustentável de desenvolvimento para um modelo sustentável que seja, do ponto de vista econômico, social, ambiental, político, ético e até mesmo estético. Muito obrigada.